Falando sobre esse assunto tão importante, família, não é? Família, minha família, uma família de honra. Eu quero desejar a você uma boa recepção, tanto você que está nos acompanhando no Instagram, quanto você que está nos conectando, né, através do Facebook. Um privilégio grande. Ontem nós estivemos aqui falando sobre esse tema tão importante, como que é importante, na realidade, esse tema, minha família, uma família de honra. E nós tivemos até uma dificuldadezinha em relação à conexão do Facebook, mas nós hoje estamos aí ajustados a todo vapor. Você que já está conectado, alguns que estarão entrando durante o decorrer desse dia, que você possa se deliciar com aquilo que Deus vai falar, aquilo que Deus já tem falado. Certamente esse momento que Deus tem preparado para nós, estarmos aqui recebendo de Deus nessa porção tão maravilhosa, tão gloriosa, que são instruções de vida, para a vida, momentos extraordinários para que nós possamos estar desfrutando, né, dessa forma tão gloriosa que é a maneira como Deus fala conosco. Que você possa ter uma boa recepção, que você possa ser ajudado, que Deus possa contribuir contigo no entendimento, né, para que de alguma forma você seja acrescentado pelo Senhor. Nós temos aí o pastor Jorge Luiz da Silva, meu amigo, que Deus abençoe abundantemente. Você possa estar, pastor, sendo alcançado pela parte do Senhor. Seja grande os feitos do Senhor em sua vida, na casa em que você governa, sua família. Seja bem-vinda, Dulce Santana, minha prima, minha irmã em Cristo. Deus abençoe grandemente. Um dia abençoado para você também, que nós possamos estar aqui nos deliciando, como nós falamos, né? Ainda há pouco, dessa palavra tão importante. Tivemos esse seminário de família na nossa comunidade, Ministério Apostólico Ágape, e foi muito bom. A palavra ministrada, esteve ali o pastor Hamilton, que é o nosso auxiliar, né, nosso discípulo ali no Ministério Ágape, e ministrando sexta e sábado. E nós estávamos terminando o nosso período de descanso, chegamos no domingo, a igreja em meio, né, ou finalizando o seminário, estava já programado, e nós ali ministramos uma palavra de bênção, né? Muitas vidas foram alcançadas pelo Senhor, pessoas declararam aquilo que Deus realizou, aquilo que Deus fez, né? Aquilo que Deus tem feito, transformação de famílias, porque essa palavra é uma palavra poderosa, né? A palavra de Deus é uma palavra poderosa. Quantas famílias estão deixando a coisa correr frouxo, se contaminando com o desânimo, se contaminando com a depressão, deixando as amarguras se alastrarem nos seus sentimentos, nos seus corações, e, consequentemente, se isso acontece e não há um governo, não há um domínio, não há um controle da situação, a família sofre. Eu estou dando tempo para você que está no Instagram aí, no seu aviãozinho, né? Camila Dias, que está conosco, o aviãozinho para convidar outras pessoas. Você que está no Facebook, quem sabe, também fazer o convite, elaborando o convite a outras pessoas para participarem conosco dessa palavra que será ministrada daqui a pouquinho. Então, famílias, como nós estamos dizendo, famílias que às vezes sofrem os ataques que todos nós estamos sofrendo, principalmente nessa época, quando nós estamos atravessando aí um tempo muito difícil, né? Embora aqueles que confiam no Senhor, como diz a Bíblia, são como os montes de Sião que não se abalam. Isso não é razão para nós estarmos permitindo abalos, né? Vivendo abalos.
sermos abalados, porque nós confiamos no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, confiando no Senhor, a gente atravessa a pandemia fácil. Confiando no Senhor, você atravessa a crise, talvez a crise que a sua família está vivendo, a crise do relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, né? Então nós vencemos as dificuldades, as intemperanças, né, da vida, e a gente acaba saindo desse poço, né? Essa situação difícil que muitas pessoas têm se deixado, muitas famílias têm se deixado levar pela depressão, né, causada por essa pandemia. É o assunto em evidência, e muitas famílias têm se conturbado de tal forma que perdem controle. Chefe de famílias, homens de governo da família, perdem o controle da situação. Os filhos entram em depressão porque os seus projetos, às vezes, de alguma forma, são afetados, falham, né? E, enfim, então essa palavra, uma palavra para a família. Nós estamos saindo, como eu disse, de um seminário presencial lá no Ministério Apostólico Ágape, onde Deus falou muito, e nós estamos tendo essa iniciativa de trazer para cá, através do Instagram, Facebook, usando essas plataformas, para podermos transmitir a você aquilo que Deus quer fazer. Porque se você tem vivido alguma situação que tem te indicado um momento de desonra, por causa dos atritos, por causa dos desconfortos, e tem abalado o seu relacionamento de alguma forma, pode ter certeza, Deus quer restaurar, Deus quer renovar, Deus quer lhe propiciar, e essas propiciações estão à sua disposição para que o Senhor possa entrar na sua causa e restaurar essa situação, restaurar essa causa, né? Esse problema, talvez um problema de relacionamento. Filhos que às vezes na família, né? Estávamos falando, ontem nós falamos sobre alguns princípios que são princípios básicos, né? Fazer até uma rápida recapitulação. Seja bem-vinda a Raquel Ferreira, né? Minha sobrinha, ali de Araruama. Deus abençoe, seja bem-vinda a essa live. Então, minha família é uma família de honra. A gente afirmar isso porque todo chefe de casa, toda família, todo pai, toda mãe quer declarar isso. Não, minha família é uma família de honra. Mesmo que às vezes não seja na sua plenitude, mas o desejo, o propósito é que nós tenhamos uma família de honra. E é possível isso? Nós falamos ontem, né? Talvez você esteja vivendo um momento de desonra. O diabo tem lhe atacado, né? De alguma forma, e você tem vivido um momento de desonra, mas Deus quer restaurar. E nós falamos sobre princípios críticos para o sucesso na família. E aí apontamos o plano de Deus, que é sempre o melhor, que nós precisamos buscar, nós precisamos vivenciar essa busca intensiva do plano de Deus. Qual é o propósito de Deus para mim, para você, para a sua casa? Qual o plano de Deus para nós, não é? Então, nós precisamos nos preocupar nisso. O outro princípio é quando nós falamos sobre o esforço que cada um da família precisa ter, o esforço para o ideal.
Então você esforce-se para o ideal, leve a sua família o mais próximo possível, faça força suficiente, a força que for preciso, para que você possa levar a sua família mais próximo do ideal. O outro princípio que nós falamos também ontem foi a conscientização de cada um membro da família. Eu sou responsável por mim. Você, querido, é responsável por você. Você precisa viver dentro dessa conscientização da responsabilidade que você tem na contribuição para a elevação espiritual, material, né, da sua família. Porque quanto mais perto de Deus, mais confortável. Quanto mais prosperidade, né, vocês, família, nós, família, buscarmos, né, também melhor para toda a família. Então, eu sou responsável, como membro da família, para poder lutar, através da oração, principalmente, aqueles que servem ao Senhor, que sabem como e qual as formas que nós podemos estar trazendo essa dimensão da presença de Deus, mudando o ambiente, mudando essa atmosfera, trazendo a presença de Deus para dentro de casa. Então eu sou responsável por orar, eu sou responsável para lutar de todas as formas possíveis, ilícitas, evidentemente, para que a família, minha família, se torne cada vez mais uma família de honra. Olhe para os outros, né, componentes da sua família, com o sentimento de que eles são superiores. É o que a palavra do Senhor nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina. Aliás, isso é um ensinamento de uma forma que expande, né, para fora dos limites da família, porque nós devemos considerar um ao outro superior, sermos servos um do outro, amar um ao outro, respeitar. Então, esse é mais um princípio, olhar para os outros, olhe para o seu irmão, olhe para sua mãe, para o seu pai, aqueles que fazem parte da sua família, e considere que eles são merecedores da sua cooperação. Falamos também, por último, das questões relacionadas às formas, né, com Deus, como nós podemos vencer todos os impedimentos, todas aquelas coisas que são os intempéries, né, da vida, que nos traz, às vezes, um destemperamento das nossas emoções. Então, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Não fique descontrolado diante dos desafios, não sinta os desafios como um obstáculo final e que não são possíveis de serem ultrapassados de maneira nenhuma. Entenda que se você buscar a presença de Deus, a sua família vai vencer as situações, as circunstâncias. Compreenda isso, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E nós falávamos na finalização da ministração de ontem, porque esses são princípios importantes, são principais, né, são básicos, são elementares, e se nós negligenciarmos alguns desses princípios, nós estamos levando a nossa família à falência. Ela vai falir e vai falhar, né? E, consequentemente, por causa das falhas, nós podemos, às vezes, ter uma situação ruim dentro da nossa casa, uma situação que nenhum de nós queremos, né? Uma situação de falência, de morte. Então, o aconselhamento de Deus para a sua vida é que você preserve os princípios que Deus tem estabelecido, né? Preserve os princípios da presença de Deus, maravilhosa presença, para consolidação, para você viver uma vida de forma poderosa, maravilhosa. Não negligencie esses princípios. Quando uma família cresce, nós dissemos, né? Quando ela prospera, não é por acaso. E quando você tem falhas, a sua família, ela falha, e às vezes até vem a falência definitiva, existe também razões do porquê aconteceu
esta situação. Então, preserve esses princípios. Nós falamos sobre algumas passagens, né, de recomendação da parte do Senhor, quando fala aos maridos, igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com a esposa, com a mulher, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros e co-herdeiros da graça da vida. Falamos também a respeito de uma palavra importante que é direcionada aos filhos. Filhos, obedecei. E falamos que esse princípio é o princípio da honra que deve permear, não só estar na periferia, né? Deve estar assentado dentro do convívio familiar. O princípio da honra, e aos filhos cabe obediência. Obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo, diz a palavra de Deus. Isso é bonito, isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando um filho obedece, ele cumpre o princípio da honra através da sua atitude de obediência. E a palavra do Senhor diz, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, esse é um parênteses nosso, para que te vá bem. Você quer ir bem, filho, na sua jornada? Você quer prosperar? Você quer ter longevidade de vida? E você quer proporcionar longevidade de vida também aos seus pais? Cumpra o princípio da honra através da obediência, para que te vá bem e sejas de longa vida, diz a palavra do Senhor, nesta passagem, fazendo uma complementação. E sejas de longa vida sobre a terra, está lá em Efésios 6, versículos de 1 a 3. E por último, nós falamos sobre um texto também muito importante, quando o apóstolo Paulo, aplicando os seus ensinamentos apostólicos, ele fala de uma forma generalizada, que cabe a uma forma generalizada. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Isso é generalizado. Também excede os limites, né? Vai além dos limites da convivência familiar. Isso é para todas as pessoas, no nosso relacionamento. Agora, meu querido, amai cordialmente a sua família. Ame o seu irmão cordialmente, seu pai, ame seu filho, ame sua mulher, ame seu marido, ame aquele que faz parte da sua família. E a Bíblia diz, preferindo-vos, olha novamente aí o princípio da honra sendo estabelecido, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que coisa maravilhosa, né? Se Deus tem falado ao seu coração, solta aí o seu coraçãozinho nesse Instagram, se manifesta e você também está no Facebook conectado com esta palavra maravilhosa. Ao falarmos sobre o princípio da honra, nós falamos sobre a definição da honra e deixamos para falar sobre isso nesta manhã, quando Deus tem nos trazido a este momento de forma tão maravilhosa, tão gloriosa. A definição de honra é tremendo e todos nós precisamos entender, nós precisamos viver. No Velho Testamento, a palavra honra literalmente significa pesado. Vou repetir. No Velho Testamento, a palavra honra significa pesado. Já no Novo Testamento, honra significa um apreço. No Velho Testamento, pesado. E no Novo Testamento, um apreço. O apóstolo Pedro, ele disse que o sangue do Filho de Deus era pesado. E era pesado extremamente. Ele fala, pesado, extremamente precioso e muito mais valorizado do que coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Não existe prata, não existe ouro ou qualquer outro elemento de valor na face da Terra e fora do nosso planeta. Não existe alguma coisa que seja mais valorizado, nem de forma
de igualdade, igual ou maior. Não existe nada igual, não existe nada maior do que o precioso, preciosíssimo. Se tivesse uma outra expressão que pudesse dar uma conotação de ainda uma forma superlativa, né? Ainda de maior expressão, ainda não seria suficiente para que nós pudéssemos entender o quão precioso, extremamente precioso, é o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. E Pedro reconhece isso, 1 Pedro 1,18. E essa questão nos leva ao entendimento de que honrar a Deus é colocar um valor maior nele do que em qualquer outra coisa na terra ou no céu. Você honra a Deus? Como tem sido o seu apreço pela palavra de Deus? Você honra a Deus? Como que você tem considerado, né, os ensinamentos? Como que você tem considerado a palavra de Deus como alguma coisa igual a qualquer outra? Querido, da mesma forma, quando nós honramos uma pessoa, falamos que ela é extremamente valorosa aos nossos olhos, né? É comum a nós nos expressarmos isso. Nós dizemos que quem ela é, a pessoa que ela é, nós falamos assim: o que você representa para mim? Você é uma pessoa extremamente valorosa. Você é muito precioso. Eu a amo. Então, qual o peso essa pessoa representa para nós? O apóstolo Paulo, ele disse assim em 1 Coríntios 12, 23: e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos maior honra. Ele está falando, fazendo uma comparação realmente ao valor que você dá aos seus filhos, por exemplo, que às vezes parece que não ter importância nenhuma. Ele está falando a você e nos dando uma colocação, assim: poxa, os meus filhos têm pouca expressão, parece que não tem nenhuma finalidade. Mas se você tirar os seus cílios, rapar, cortar os seus cílios, você vai sentir uma agonia tão grande, você vai reconhecer o valor que os seus cílios têm. É isso que Paulo está dizendo. E aos que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Sabe, a gente precisa considerar aqueles, falando em pessoas agora, aquelas pessoas que às vezes estão tão perto de nós, que parece que, pela convivência, essas pessoas vão se tornando tão comuns, tão próximas, e a gente vai procedendo como se elas tivessem pouco valor. Eu vou mencionar aqui, se a Raquel ainda está conectada, acredito que sim, a Raquel, minha sobrinha, ela vai sintonizar o que eu estou falando. Foi uma questão que aconteceu dentro da nossa casa, dentro da casa de convivência da Raquel. Talvez ela fosse bem pequena, não sei se ela se lembra, de um irmão muito querido, irmão Bernardino, né? Ele, na minha infância, na nossa adolescência, nós estávamos iniciando a nossa vida cristã, nossa jornada, né? E irmão Bernardino era uma pessoa muito simples, era uma pessoa que era muito prestativa, estava sempre com a gente. E quando a gente percebia, né, mesmo menino, a gente percebia que ele não recebia assim muito reconhecimento, até mesmo nós, porque estava ali inteirado junto com a família, e irmão Bernardino estava convivendo sempre conosco, convivendo sempre
na nossa casa, né, na casa do meu cunhado, papai da Raquel, e com a igreja, mas sempre aquela pessoa muito simples. Nós crianças gostávamos dele porque ele era bem interagido com as crianças, mas nós vimos o valor do irmão Bernardino quando o Senhor o levou. Era uma pessoa simples, como eu disse, bem modesta, era um serviçal dentro da casa do Senhor, era um servo, era um homem de valor, né? Mas nós não reconhecíamos o valor dele tão grande que era, depois que ele se ausentou, depois que o Senhor o levou, depois que o Senhor o recolheu. E nós sentimos muita falta até hoje, quando nós mencionamos, né, sobre isso. Eu disse, puxa vida, que falta que o nosso querido irmão Bernardino, talvez você também conviva perto de pessoas que, como Paulo diz, dentro desse texto, fazendo um paralelo em comparação, são pessoas que parecem menos dignas no corpo, assim como seus filhos. Pessoas que estão ali, mas elas não são expressivas, elas não têm uma expressão, não aparecem, né? Elas estão sempre ali, presentes, mas elas são inexpressivas naquele momento, por causa do costume, da convivência. E Paulo diz, os que menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. 1 Coríntios 12, 23. Sabe, a gente não precisa rapar o cílio para saber do valor dele. Nós não precisamos que alguém seja recolhido da nossa convivência para nós sabermos o valor dele. Você já pensou quantas pessoas você tem dentro de sua casa todos os dias que acordam, que sentam à mesa contigo para fazer as refeições e que você, se alguma dessas pessoas falharem, elas se ausentarem, né, vão fazer uma falta muito grande. Então, a questão, por que nós não amamos essas pessoas e nos expressamos com amor, dizendo com os nossos atos, com as nossas atitudes, honrando, né? Paulo disse aos Filipenses a respeito disso, dando exemplo e numa questão muito prática com relação a Epafrodito. E Paulo diz, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como este. Homens de honra, mulheres de honra, precisam ser honrados, não precisam ser retirados da nossa presença, não precisa que nós vejamos eles imóveis, sem vida, para nós falarmos, mas vai fazer uma falta, mas como eu amava. Por que você não falou isso a essas pessoas que estavam ao seu lado quando você teve a oportunidade? Por que você não honrou essas pessoas, né? Filhos que às vezes perdem seus pais, papai, na hora da despedida, né? Papai foi embora, mamãe foi embora, minha mãe, meu pai, querido, o momento de você honrar é agora. E a gente vai dar uma definição de honra tremenda. E depois nós vamos falar também do que é desonra. O oposto aplica-se à desonra. Ao contrário de honra é desonra. Nós podemos, pelo que falamos e a maneira que tratamos uma pessoa, comunicar a essa pessoa o que ela é para nós, se ela é de pouco ou se ela é de muito valor para nós. Nós podemos dizer para as pessoas, através das nossas atitudes e também das nossas palavras, através dos nossos esforços, declararmos para a pessoa, olha, o peso que você tem para mim. O peso no sentido de valor. Através do nosso modo de viver, na nossa convivência, um com o outro, nós podemos declarar, através das nossas palavras e através das nossas atitudes, o quanto somos importantes, valorosos um para o outro.
A palavra desonra nos dias de Jesus significa ou significava neblina ou vapor, enquanto honra no Novo Testamento, lembra, era peso, né? O valor peso, o valor que uma pessoa tem, que alguma coisa tem. E no Novo Testamento era um apreço, e nós precisamos viver isso. Nós vemos que o apóstolo Pedro, ele revela o peso, o quanto que o sangue de Jesus é pesado, é valoroso, extremamente precioso e muito mais valorizado do que qualquer riqueza que possa existir no mundo. Honrar a Deus é colocar um valor maior. Buscar a Deus, como diz a palavra do Senhor, em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentados, diz a palavra do Senhor, para que possamos completar esse texto. Mas quando nós não buscamos a Deus, nós estamos desonrando. Podemos declarar ao Senhor, através das nossas atitudes, dos nossos gestos, que nós não o amamos. Se está sem prazer de orar, você não dá crédito ao momento da meditação, da busca a Deus, da palavra de Deus na sua vida. Talvez você esteja naquela situação até assim, poxa, eu nem vou mais aos cultos. Ou você vai aos cultos quando dá, quando surge uma oportunidade. O tempo está limpo, mas você está olhando para o céu, para ver se há alguma nuvem escura, para você tomar como justificativa, talvez, a possibilidade de uma chuva que o impediria de estar na casa do Senhor. Você está vivendo esse estágio. Se você está vivendo esse estágio, você está vivendo um momento de desonra. Você está dizendo a Deus que Ele tem pouco valor para você, que Ele tem pouco peso. E você demonstra isso. Nós demonstramos isso no nosso modo de ver e também no nosso modo de viver. A palavra desonra nos dias de Jesus significava, como eu disse, neblina ou vapor. Aquele vapor que sobe da panela de água fervente, né? Era a coisa mais insignificante para os gregos. Uma grande ilustração de desonra está em Mateus 27, versículo 9 a 10, na segunda parte desse texto, que diz: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliavam, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. A palavra preço era a mesma palavra grega que honra. Em outras palavras, eles colocaram o valor do precioso Filho de Deus em 30 moedas. Imagine só, quanto vale Jesus? Quanto você acha que ele vale? Judas achou que ele valia 30 moedas de prata. E você? Quanto você acha que Jesus vale para você? A desonra está no preço. Quando Judas ele estabelece e aceita a oferta de 30 moedas de prata, ele estava cometendo um ato de desonra. Porque o Filho de Deus não tem preço. É inapreciável, né? No sentido de não ter valor que possa ser vendido, é inegociável, melhor. Mas para Judas era apenas um pouco mais do que o vapor que sobe de uma panela de água. Ele não tinha valor para Judas. Agora, nessas aplicações que nós vamos passar a fazer relacionadas à família, que são aplicações concretas na família, que você talvez possa, poxa, eu estou passando essa situação na minha casa, ou eu conheço alguém que está passando a situação.
Por exemplo, uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos e aí perguntaram a diversas pessoas quais são os 10 atos mais desonrosos que podem ocorrer numa casa. E a gente vai falar sobre esses 10, ou seja, eu vou pontuar os 10 sem fazer muito comentário por causa do nosso tempo, mas eu destacaria como número 1, que é o resultado dessa pesquisa feita nos Estados Unidos em relação aos 10 atos, os 10 atos mais desonrosos no lar. Então foi selecionado ali, em primeiro lugar, ignorar ou não considerar as opiniões, os conselhos ou as crenças de outras pessoas. Você sabe que isso acontece, se não na nossa casa, acontece na casa de outras pessoas. Filhos que ignoram os conselhos, ignoram a palavra, ignoram a autoridade, desonra. A segunda posição, tirada dessa pesquisa, é envolver-se na televisão ou no jornal enquanto outra pessoa tenta se comunicar conosco. Que coisa terrível. Quando isso acontece na família, o pai quer falar com o filho está ali voltado para a televisão, a mulher ansiosa, né? Aquela coisa da novela que está se passando e não atenta à palavra que está sendo dada, às vezes, pelo seu marido, às vezes até por um filho. Marido que às vezes está ali conectado na televisão de tal forma, no jogo de futebol, que não escuta, que não ouve, às vezes, naquele momento em que o filho está pedindo socorro, pedindo um conselho, oportunidade que poderia ser utilizada para poder ser gasta, né, no relacionamento, na consolidação da família. Então, pessoas que às vezes se envolvem de tal forma, na televisão, no jornal, quando outra pessoa tenta se comunicar conosco. Até falta de educação, né? Quando você está conversando com alguém, mas você está olhando para outra forma que está te atraindo mais do que aquela conversa. Você deveria dar atenção àquela pessoa e não está dando porque alguma coisa está te atraindo. Olhando para a pipa que está no alto, né? Olhando para o horizonte, a pessoa falando contigo, você com seu olhar desviado, olhando para a televisão. Terceiro resultado das coisas, os 10 pontos mais terríveis que acontecem numa família é fazer piadas sobre as fraquezas ou falhas de uma outra pessoa. A gente deve ter muito cuidado com isso. É considerável, né, que nós tenhamos momento de descontração dentro da nossa casa, mas cuidado com o excesso, porque fazer piadas sobre as fraquezas e falhas de uma outra pessoa, principalmente daquelas pessoas que têm um significado de autoridade sobre sua vida, que merece um pouco mais de respeito, ou merece todo o respeito. Honrar é reconhecer que nem com todas as pessoas que eu posso fazer qualquer piadinha sobre fraquezas ou falhas de uma outra pessoa. O quarto ponto foi fazer ataques verbais regulares contra uma pessoa amada, criticar severamente, julgar, dar broncas sem carinho. Isso é uma ferramenta de destruição. Ataques verbais regulares, toda hora. Fulano não pode chegar perto de outro que só recebe bronca, né? Ataques verbais, lembrando às vezes até de situações tão desagradáveis, criticar severamente, julgar, dar bronca sem carinho, chamar a atenção de um filho que às vezes não está sendo dado o valor, a necessidade de corrigir, sim, mas a necessidade de fazer isso com amor. Nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, não é? Nós precisamos nos acautelar em relação a estas coisas. O quinto ponto, mais destacado entre os 10, é não dar a devida importância à família do cônjuge.
ou a outros parentes no seu planejamento e comunicação. São críticas, às vezes, aquelas piadinhas engraçadas, né, que muitas pessoas acham muito engraçadas, da sogra, né, fazer piadinha com a sogra, e ela é a mãe de sua esposa, ou ela é a mãe do seu marido. Você deveria respeitar isso, nós devemos respeitar isso. Nós não podemos fazer essa demonstração e nem tampouco exercermos sem darmos a importância à família do nosso cônjuge. Se eu fizer isso, eu vou fazer com carinho. Inclusive, eu estou vindo de um período de férias e eu passei essa última semana com meu sogro e minha sogra, que são pessoas tremendamente valorosas, pessoas que merecem o meu respeito, a honra, na condição de genro, né? E eles na condição de sogro. Como que eu honro, como que eu faço questão de declarar isso, a minha amizade com meu sogro, com a minha sogra, que são pastores, foram meus pastores, e quando eu faço isso, eu estou também agradando o coração de Deus, primeiramente, e estou agradando o coração da minha esposa, estou agradando o coração da minha família. Então, não entre nessa situação de não dar a devida importância à família do jogo, não do cônjuge. Não entre no jogo do mundo. Essa é uma armadilha de Satanás, para poder trazer divisão, para poder trazer dificuldades no relacionamento. A sexta questão, dentro dessas 10, é ignorar ou simplesmente não expressar gratidão por atos bons feitos para nós. Ai, meu irmão, ele fez alguma coisa, nada mais do que sua obrigação. Ai, meu pai, ele tem obrigação. Tem filhos que às vezes se posicionam assim. Meu pai fez nada mais do que ele tinha que fazer mesmo, obrigação dele. Mas é tão bom, querido, quando nós podemos declinar a nossa palavra, né? E dizer, meu irmão, obrigado pelo que você fez. Meu pai, obrigado. Embora a gente saiba que às vezes o pai está fazendo por uma questão de assistência, uma obrigação. Recebi um presente do meu pai, principalmente aqueles que são dependentes, né, que não são emancipados ainda pela maioridade, mas que são dependentes totalmente dos seus pais. Obrigado, papai. É tão bom, né? Ou se já emancipou, casou-se, tem sua vida própria, já constitui sua família, mas é tão bom quando é pronunciado um muito obrigado. Esse muito obrigado é um ato, uma expressão de reconhecimento, é um ato de honra, é um ato de valorização. Como que isso ajuda no relacionamento de casa, da família? O sétimo ponto selecionado entre esses 10 é praticar hábitos de mau gosto em frente da família. Atos de mau gosto. Mesmo quando às vezes pedem para que parem, né? Para aí, por favor. Mas às vezes é aquela insistência de praticar atos de mau gosto. Não devemos fazer isso, você não deve fazer isso. O oitavo ponto é comprometer-nos exageradamente com outros projetos, outras pessoas, de maneira que às vezes isso deixa transparecer que tudo fora da nossa casa, tudo fora do convívio da nossa família é mais importante do que aquilo dentro do lar. Às vezes são chefes de família que dão esse entendimento, embora às vezes não seja, mas eles fazem entender, pois quando eles procuram estar mais no relacionamento de pessoas de fora e menos no relacionamento com as pessoas de dentro da sua casa. Se isso acontece com veemência, com um ato de continuidade, querido, qual é a mensagem que está sendo transmitida através disso? É que meu pai, meu irmão, minha mãe,
Acho as pessoas de fora mais importantes do que eu, né? Meu filho, acho as pessoas mais importantes do que eu. Ou projetos, ou pessoas. Tem chefes de família que chegam do trabalho, quando chegam direto para casa, tomam seu banho e saem para estar no bar da vida, né? Às vezes para a casa de seus familiares, né? E deixam sua família principal, seus filhos, sua mulher, esperando. Isso acontece às vezes com muita continuidade, com muita frequência. Então não deixe isso, porque essa atitude destrói, essa mensagem destrói o relacionamento da sua casa. Isso revela que você não honra, e você vai tirar a oportunidade também de que haja honra estabelecida através do relacionamento. O 9º ponto dos 10, né, penúltimo ponto desses 10 extraídos dessa pesquisa, é lutas pelo poder que deixa uma pessoa se sentindo que é uma criança ou que está sendo severamente dominada. Então, até fazer aqui uma ressalva, porque isso pode acontecer de forma, às vezes, até imperceptível, quando os pais estão envelhecendo, né, ou já estão de idade, e às vezes os filhos querem tomar o poder, tomar as decisões pelos pais, porque acham que os pais já estão velhos, e aí começa a tratar os pais como eles se fossem criança. Não, você não vai fazer isso e tal. Nós temos exemplos disso por aí afora, exemplos de pessoas famílias que às vezes procedem assim. Se o pai compra um carro, né? Ah, meu pai fez a compra errada, meu pai errou, o senhor errou, não é para fazer isso, etc. Se a mãe fez alguma coisa, mas só já não está mais na idade de fazer isso, não é para fazer dessa forma. Às vezes os filhos querem impor uma autoridade, como se fosse uma disputa, né, de poder dentro da família, colocando às vezes seus pais, ou até seus irmãos, ou até outras pessoas, seus avós, né, tratando essas pessoas. Às vezes eu citei aqui o fato de uma pessoa que está envelhecendo, mas às vezes nem é o caso, em determinadas situações. Às vezes a pessoa está em sã consciência, é uma pessoa jovem, mas o outro o trata como se fosse uma criança, como se aquela pessoa estivesse agindo em determinadas formas fora da razão, fora do direito, fora do correto, e às vezes sofre embates, né, por outras pessoas, da família, às vezes, para poder disputar o poder. Pessoas que tratam o outro como se fossem crianças, e às vezes sendo severamente dominadas essas pessoas. E por último, falta de vontade de admitirmos que estamos errados ou de pedir perdão. Você errou com seu irmão, reconheça o seu erro. E é tão bom se você fizer isso e expressar ao seu irmão, falar assim: olha, meu irmão, eu cometi um erro, eu te ofendi com uma palavra, ou eu mexi em alguma coisa sua sem a devida autorização, aquelas coisas de família, né? Você me perdoa, eu sei que isso te entristeceu e eu reconheço o meu erro. A mulher, o marido, olha, eu falei, eu ultrapassei os meus limites, me perdoa. O marido, a mulher, me perdoa. Essa palavra me perdoa, quando é dita entre irmãos, de pais para filhos, né? Quando os pais às vezes também erram, porque pais erram. E às vezes é necessário, é muito importante que os pais que erram, isso aí não é uma questão só típica de uma família, isso aí é uma questão que acontece em qualquer família. Qualquer um pode errar. Mas como que nós consertamos os nossos erros? Primeiramente reconhecendo os nossos erros. E se devemos pedir perdão a alguém, vamos até essa pessoa com muita humildade e consciência e realidade. Me perdoa. Essa palavra me perdoa, querido, consolida o relacionamento, porque você vai provocar, dentro de uma família equilibrada, por exemplo, você vai provocar o recebimento de um abraço,
Porque uma família bem orientada, quando recebe alguém, recebe o pedido de perdão. Ele sabe qual é o seu papel na liberação do perdão. Que isso, meu irmão? Está perdoado. Papai, me perdoa. Está perdoado, meu filho. Marido, esposa, está perdoado. Isso é provocar o recebimento de um abraço. Com isso, o relacionamento está consolidado. Quando existe uma outra situação, em ambientes, às vezes, que não são tão educados, tão instruídos, famílias, às vezes, que não são tão instruídas, mas existe alguém ali. Talvez você que está conosco, você seja um cristão e é o único dentro da sua casa. Olha só, quando você errar e você pedir perdão à sua mãe, seu pai, ao seu irmão, olha como que o seu testemunho, o testemunho do Evangelho, está sendo elevado, ser nobre, né? E aí o seu irmão vai ficar uma dúvida, porque você teve uma atitude de cristão, de uma pessoa sensata, instruída na palavra, e você, meu irmão, me pediu perdão. É porque ele se converteu. Está participando de uma célula do Ministério Apostólico Ágape. Está participando do ensinamento, do discipulado, na consolidação, já sabe o valor do pedido de perdão, já sabe o valor do reconhecimento de seus erros e sabe a importância da expressão. A maioria de nós já observamos, e até certo ponto, esse tipo de comportamento, seja nos nossos lares ou nos lares dos outros. E às vezes são os filhos desonrados pelos pais, ou sendo, às vezes, os pais sendo desonrados pelos filhos, ou os irmãos entre si, provocando desonra. Quais são as consequências de negligenciarmos esse princípio, querido, que é o princípio da honra? Porque quando você pede perdão, você está demonstrando, está praticando a atitude de honra. Cada decisão que tomamos, nós ignorando o plano de Deus, quando nós ignoramos os princípios estabelecidos de Deus, nós estamos plantando consequências ruins. Mas quando nós consideramos os princípios de Deus, nós também estamos plantando consequências, sementes, para que a nossa casa se torne uma casa valorizada ainda mais. No caso de uma família onde não há honra, casamentos são arruinados e filhos se rebelam. Paulo avisou em relação a isso, falando aos pais, para não provocar os vossos filhos à ira. Está lá em Efésios 6:4, mas também em Colossenses 3:21, o apóstolo Paulo ele fala, não irriteis os vossos filhos. Certamente isso acontece quando os pais rebaixam seus filhos, ignorando-os, criticando-os, e de forma severa, muitas das vezes, dão broncas, sem acompanhamento do carinho. Porque o errado não é você dar bronca num filho, se ele está errado, se ele merece. Ele precisa ser corrigido através de uma palavra, entre aspas, bronca, uma correção expressiva, né? Mas demonstre carinho, né? Se você não faz isso com carinho, você está comprometendo outras coisas dentro da sua casa. Ou quando um pai comete um erro e se recusa a pedir perdão dos seus filhos, aos seus filhos, isso vai provocar reações que serão muito ruins. Raiva, irritação, rebelião, que resultam porque o que nós dizemos, a maneira com que tratamos uma criança, um filho, mostra-lhe o que é de pouco valor, a mensagem que um filho vai receber, que você vai transmitir, mesmo que não seja isso que você queira fazer, mas se você não fizer observando princípios de honra, você vai dizer para o seu filho que ele é de pouco valor, você bate nele a qualquer momento, não dá carinho, não ocupa o seu tempo com ele, você está dizendo que você é de pouco valor para nós. Também não é incomum ver um cônjuge deixar um casamento porque é maltratado, né? Quantos casamentos têm sido desfeitos por causa de maltratos verbais,
por causa de maltratos, com atitudes, né? Atos, gestos. E a questão é por que nós tratamos as pessoas que amamos com tão pouco respeito? Às vezes é o que aprendemos dos nossos pais, às vezes nos relacionando com o nosso ego mais do que com pessoas que nós amamos. Às vezes queremos alimentar mais o nosso ego, pessoas que querem alimentar mais o seu ego, mais do que propriamente ter uma atitude de honra. Às vezes é relacionado ao ego mesmo. Uma pessoa que tem pouco respeito para com ela mesma, às vezes tentará se sentir maior. Vou mostrar que sou maior, humilhando outra pessoa, humilhando meu irmão, humilhando meu pai, minha mãe, seja qual for o motivo. Os danos que vão ser causados por causa dessas atitudes são incalculáveis. A destruição, a devastação da família será incalculável. Então, vamos parar um pouquinho. Vamos pensar. Se você está vivendo essa situação, em alguma situação que foi aqui dita, talvez você deva se perguntar como podemos restaurar a honra nos nossos lares. Primeiro, você precisa decidir. Honrar ou valorizar mais as pessoas. E nós devemos enfatizar isso, decidir. Eu preciso de uma decisão, e se você decidir, você fala assim, eu decidi honrar. E entenda uma coisa, honrar não é um sentimento. Honrar é uma decisão. Deus não ordena sentimentos, mas nos ordena a pensarmos e agirmos de certas formas. E o Senhor disse, tratai todos com honra. 1 Pedro 2,17. Em Romanos 12,10 está preferindo-vos em honra uns aos outros. Em Filipenses 2,3, Paulo ainda nos ensina, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior valor. Fala em 1 Coríntios 12:23. Primeiro temos que decidir que as pessoas são valiosas, e principalmente aquelas que Deus pôs sob nossos cuidados, nossos filhos, nossa esposa, você que é esposa dos seus filhos, seu marido. Alguém teve uma ideia brilhante e decidiram chamar, móveis velhos de antiguidades. Agora pessoas compram esses móveis velhos por preços absurdos, compram as antiguidades por preços absurdos, até pagam quantidades razoáveis para restaurar os móveis velhos, os móveis antigos, para fazê-los que eles pareçam novos. Já viu essas casas de móveis antigos? Passam aquelas cristaleiras, aquelas mesas tão bonitas, por sinal, são velhos, mas eles foram transformados, foram reformados. O que aconteceu para aqueles móveis antigos se tornarem antiguidades? Foi o tempo, a época deles que passou e pessoas que conviveram com aqueles. Mas o seu valor aumentou. Por que aumentou? Porque nós decidimos que eles são mais valiosos para nós do que antes. Olha como essa mesa, eu sentava a essa mesa com meus pais hoje se foram, estão com o Senhor, ou viajaram para longe. Olha, quando eu era solteiro, eu sentava com meu pai, minha mãe, meus irmãos, nessa poltrona, para assistirmos televisão, para conversarmos. Nós decidimos que esses móveis velhos são mais valorosos do que antes. Se pudermos, ou se nós podemos fazer isso com móveis, podemos também fazer com pessoas. Nós podemos fazer com pessoas. Olha como meu papai está envelhecendo, seus cabelos, que estão já grisalhos, embranquecidos, e você fala assim, eu lembrava do meu papai, da minha mamãe, do meu irmão, quando éramos todos jovens. Ah, que bom, aquele tempo, quando nós éramos
todos solteiros, e estarmos sob os cuidados dos nossos pais. O tempo passou. Você precisa decidir, porque honrar é tomar uma decisão. Mas não só tomar uma decisão, porque quando você toma a decisão, você precisa dar o segundo passo. Você precisa agir. De acordo com a nossa decisão que tomamos, nós precisamos agir. Enfatizamos a palavra agir, porque honrar ou honra envolve fazer, envolve mostrar e expressar. Você decidiu honrar, então tome atitudes, pratique atos de honra. Haja, mostre, expressa-se. O apóstolo Paulo disse para os maridos serem o cabeça, amarem suas esposas, sacrificarem-se por elas e alimentarem e cuidarem delas. Você precisa tomar essa decisão e precisa agir nessa direção. Amém? Olha só que coisa impressionante. Olha só que coisa maravilhosa que Deus tem falado aos nossos corações. As pessoas com quem nós vivemos na nossa casa, lembre-se sempre disso. Elas merecem honra através do nosso procedimento. E eu quero fazer uma conclusão nessa palavra que está sendo ministrada há 2 dias, ontem pela manhã e hoje, dizendo que no Velho Testamento, muitas vezes, Deus nos deixou olhar pela janela de várias famílias. Adão, Eva. Lembra desse casal, dessa família que se tornou? Você lembra da família de Noé? Você já leu a respeito, já viu na palavra a respeito da família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó. Você lembra da família de Davi? Essas são as janelas. Suas janelas frequentemente eram deixadas abertas, para que nós pudéssemos ver com elas, ou como essas famílias foram abençoadas quando obedeceram a Deus e como tiveram dificuldades, como que essas famílias tiveram dificuldades quando desobedeceram o Senhor. Frequentemente essas famílias sofreram porque não estavam olhando para as coisas uns dos outros, mas apenas para as próprias coisas. Às vezes, pelo fato de não honrarem uns aos outros, havia amargura, ciúmes. Nessas famílias nós vamos encontrar muitos problemas, traição e até assassinato. O que uma pessoa veria se olhasse para a sua janela? O que a sua casa está revelando para outras pessoas? Mais importante ainda é o que Deus vê quando observa, quando olha para mim como pai, para você que é mãe, para os filhos como filhos. O que Deus está vendo? Ele vê amor, respeito, ele tem visto consideração, valorização, ele vê honra. Se não vê isso, querido, você deve considerar o primeiro princípio mencionado nesse artigo, nessa mensagem, nessa palavra. O plano de Deus é sempre melhor. Se queremos famílias fortalecidas, famílias saudáveis, famílias felizes, nós teremos que reconhecer que o plano de Deus é o melhor. Implantar esse plano de Deus nas nossas próprias vidas e depois dividir esse plano com aqueles que fazem parte do rol familiar, aqueles que fazem parte da nossa família. Feche seus olhos um pouquinho onde você está. Pai amado, Pai querido, nós oramos e através dessa palavra ministrada, nós, Senhor, te pedimos, suplicamos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus, entra em cada casa, fala, Senhor, e transforma o coração do pai, do filho, da mulher, da mãe, Senhor, e que famílias sejam restauradas, famílias sejam, Senhor, transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra. Nós declaramos, nós profetizamos, Senhor, cura e restauração, e nós liberamos uma palavra, Senhor, um decreto de bênção
para cada família. Senhor, onde houver necessidades de serem restauradas, áreas que precisam ser restauradas no relacionamento, Senhor, restaura por misericórdia. Senhor, reconstrua os relacionamentos, reconstrua, Senhor, as famílias que estão arruinadas. E nesta oportunidade, Senhor, nós oramos e te pedimos, ó Pai, usa essa ferramenta que tem sido, Senhor, utilizada, e nós ministrando a Tua palavra, Senhor, para que vidas possam ser alcançadas e hajam decisões e ações, Senhor, decorrentes para a glória e para a honra do Teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, muito obrigado por você estar conosco nesta oportunidade. Muito obrigado pelo momento, pelos momentos que nós passamos juntos, você que está conectado no Facebook, tem estado conosco, né, e você que está no Instagram e se manteve conectado, né, Deus abençoe a Rafaela de Souza, a Dulce, que estão aí conectadinhos no Facebook, que estão nos acompanhando, pastor Jorge Luiz, né, Camila Dias, Joaquim, que tem estado conosco, Vitrem Bela, né, que está conosco no Instagram, enfim, a Ildade, enfim, a Raquel, todos esses irmãos amados, pessoas tão queridos, você que é tão precioso, tome essa palavra que o Senhor tem falado ao seu coração nesta manhã, receba, armazene, decida e pratique, em nome de Jesus. Nós oramos para que a sua família seja uma família de honra e se torne cada vez mais uma família de honra. Minha família, uma família de honra. Que seja essa a sua palavra, que seja essa a sua afirmação, que seja essa a constante declaração e luta para que a sua família cada dia possa se tornar uma família de honra. Amém? Querido, amanhã nós estaremos aqui às 8 horas da manhã. Uma palavra também ministrada, não mais sobre família, né? Palavra que o Senhor colocará, ou já tem colocado em nosso coração. E eu quero convidar a você e pedir para que você convide tantas outras pessoas para que seja edificado. Amanhã, pelo Instagram e pelo Facebook, nós estaremos aqui simultaneamente transmitido por essas plataformas como ferramenta de Deus, instrumentos de Deus, para a edificação da sua casa, edificação da sua vida. Shalom Adonai, que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Eu me refiro a você pelo tempo dedicado, pelo carinho, pela sua manifestação, pela sua interação, e que o Senhor lhe acrescente. Que haja paz sobre a tua casa, que haja paz na sua cidade, que haja paz no nosso Brasil, e que nunca falte a paz sobre Israel. Shalom Adonai, que Deus lhe abençoe abundantemente. Graça e paz.